Estamos de volta com Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Vamos falar agora de Taça Rio. E o destaque agora, como não poderia deixar de ser, são os jogos do estado do Rio de Janeiro. Vamos, em primeira mão, aos resultados de ontem. Exatamente, resultados dos jogos realizados ontem, né, pela divisão especial, em Quissamã, mais uma vez o Quissamã não saiu do empate, jogou com Nova Iguaçu e empatou de 2-2. O Madureira, jogando em casa, perdeu para o Volta Redonda, que faz uma bela campanha por 1-0. Olari, o modesto Olari, empatou com o modesto Vasco da Gama em 0-0. Fluminense 3, Macaé 1. Conseguiu o Fluminense a vitória de virada, porque o Macaé abriu a contagem. O Bangu, à noite, perdeu para o Flamengo, também de virada por 2-1. E o Audax perdeu para o Boa Vista, que faz boa campanha também, por 2-1. Hoje será realizada apenas uma partida. O Duque de Caxias e Resende. Se o Resende vencer, passa a condição de líder do seu grupo. E a partida entre o Botafogo e o Friburguense foi adiada para o dia 10 de abril. Tudo por causa daquela confusão, né, Zé Armando? Daquela confusão do estádio. O estádio está vetado. Do Engenhão. Do Engenhão, por problemas de ruptura na estrutura do teto. E vai acontecer isso aí. Vários jogos foram transferidos, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo foi transferido e o Engenhão está fora desse campeonato até que seja recuperado. E alguns dirigentes do Vasco chegaram a questionar, se fosse o campeonato brasileiro, por exemplo, jogos do Engenhão com outros times, com o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, tudo bem, poderiam ser em São Januário. Mas em se tratando de campeonato do estado do Rio de Janeiro, a federação tem que se virar para escolher outro local para o jogo, e seja Juiz de Fora, como já aconteceu, Macaé, seja onde for, mas todos os jogos em São Januário, o gramado vai para o brejo. Né? Mas o Roberto até queria que isso acontecesse, para provar que São Januário tem condição de receber grandes jogos, mas aconteceu diferente. A federação achou justo, e eu também entendo que seja, o jogo do Vasco ser em Volta Redonda, né? Não dava para ser, o Vasco não era o mandante de campo, jogar em casa, com certeza ia ser favorecido. Se bem que o Vasco, em São Januário, ele não é sempre tão bem assim, não. É verdade. Agora, depois dos jogos de ontem à tarde, evidentemente, de ontem à noite, como ficou a classificação dos clubes? No grupo A, o Volta Redonda lidera com 9 pontos, uma belíssima campanha. Muito bom. O Botafogo em segundo com 6 pontos. O Olaria do velho Eurico Miranda com 5 pontos. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. E o Nova Iguaçu com 4 pontos. O Friburguense 3 pontos. Quissamã sofrido e já perigando entrar direto no rebaixamento. Já está entrando direto para o rebaixamento, 2 pontos. E o Vasco, rapaz, 1 ponto, sofrimento. Madureira, 0 pontos. É até interessante pelo seguinte, porque veja você que o Madureira sempre foi um fornecedor de jovens valores para o Vasco. O Madureira tem categorias de base muito bem trabalhadas e tal, então sempre foi solidário. Até agora na classificação está solidário. É o único que está atrás do Vasco da Gama. Mas as parcerias são desfeitas e o Madureira hoje, pelo que eu tenho acompanhado aí, está com uma parceria muito forte com o Flamengo, inclusive o Rodolfo. O presidente continua sendo Elias Duba, né? Elias Duba. E Exatamente. O Rodolfo está lá firme no Flamengo, saiu do Madureira. Do Madureira. Bom, aliás, fez um gol. Foi ele que fez um golaço ontem, coisa linda. Golaço. Bom, pelo grupo B, o Fluminense lidera com 7 pontos, Resende meia dúzia, Boa Vista tem 4 pontos, juntamente com o Flamengo, o Macaé tem 3, Duque de Caxias 2 pontos, Bangu também 2, e em último no grupo o Audax com apenas 1 ponto. A próxima rodada da Série A será no final de semana, com os seguintes jogos. Pois é, Volta Redonda vai receber o Quissamã, que vai ser uma barra para o Quissamã, né? A gente sabe disso perfeitamente. Sofrendo, ainda vai pegar a Volta Redonda, casa, que faz uma boa casa do adversário, na cidade do Aço. O Nova Iguaçu recebe o Madureira
né? O Friburguense, na Serra, recebe o Olaria, Fluminense enfrenta o Boa Vista, Flamengo e Audax, Resende e Bangu, e Macaé e Duque de Caxias. A gente podia falar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo ontem, que foi um jogaço, né? Foi um jogo em que o Flamengo foi surpreendido logo no começo, 4 minutos de jogo, o Bangu abriu o placar, agora cometeu aquele erro de abrir o placar e recuar para garantir, né? E o Flamengo tem bons valores. Eu acho que eu vi a partida toda. O grande problema, tanto de uma equipe como outra, foi o excesso de erro nos passes, não é? Faltou qualidade nos passes. O Flamengo criou oportunidades, muitas oportunidades no primeiro tempo. No último passe ou na finalização, o Flamengo pecou muito. Mas no segundo tempo, quando o Flamengo empatou, foi um golaço, né? Do Rodolfo, ele de costas para o gol. Engraçado que o goleiro do Bangu estava muito bem na partida, tem o nome de ex-presidente, Getúlio Vargas, e foi cria do Flamengo, né? Ele não esperava, não teve culpa nenhuma, estava um pouco adiantado, mas o Rodolfo estava de costas para o gol, e da entrada da área, da linha da área, de costas ele virou e jogou a bola no ângulo. Ele virou o corpo, deixou a bola passar e bateu de 3 dedos. A bola fez uma curva. Foi um dos gols mais bonitos. Não dava pro homônimo do presidente lá, não. E eu gostei do jogo. O Flamengo dominou, o Flamengo tomou conta do jogo. Exatamente. O Bangu só fez o gol. Se defendeu depois. Uma jogada com o Hugo, que adiantou a bola, o goleiro chegou e defendeu, e depois o Maiaro bateu uma bola para fora. Exatamente. Mas só deu Flamengo. Só deu Flamengo. E foi uma vitória merecida. Mereceu. Mereceu a vitória. Falavam maravilhas do time do Bangu, que o time do Bangu era um time que tinha uma defesa, que só tinha sofrido 6 gols no campeonato e tal. Mas, infelizmente, eu não vi nada demais realmente no time do Bangu. A meninada do Flamengo ontem... A garotada. A banca do Bangu. E outra coisa, e no segundo tempo foi importante a entrada do velho Renato Abreu. Porque deu muita qualidade, ele é um jogador que chuta forte, que bate forte, cobra a falta muito bem e deu um ânimo muito grande à garotada. É verdade, eu mexi com o negócio de derrubar a banca do Bangu, que o Bangu é forte, a banca desde o tempo do velho Castor de Andrade, né? A Exatamente. Banca é forte, mas dessa vez caiu. Exatamente. E o clássico entre Botafogo e Vasco da Gama, que seria realizado no final de semana, né? Acabou sendo adiado para a próxima quarta-feira em Volta Redonda, também em função desse problema no Engenhão. Já era esperado. E o Quissamã, pela terceira rodada da Taça Rio, o Quissamã e Nova Iguaçu empataram em 2-2 no Moacisão, que hoje é a casa do Quissamã. O Quissamã correndo seríssimo risco de ser rebaixado. Pois é, com esse resultado, o Nova Iguaçu é o 4º colocado no grupo A, com 4 pontos ganhos, enquanto o Quissamã é o 6º com apenas 2 pontos conquistados e sem nenhuma vitória. Os dois clubes seguem ameaçados de rebaixamento na classificação geral do campeonato. Nova Iguaçu está em 13º, como você falou, com 9 pontos, e o Quissamã é o penúltimo com 8. E ainda tem o Olaria sofrendo ali com o pior saldo de gols ainda, na lanterna. Da lanterna o Duque de Caxias, com somente 7 pontos somados. E jogando ontem à tarde no estádio de Moça Bonita, o Vasco da Gama empatou em 0-0 com o Olaria, mesmo contando com a estrela do seu novo técnico, Paulo Autuori. Mas no Vasco daquele jogo, sinceramente, de ontem não tem nem muito o que falar, entendeu? Muitos erros, não mudou praticamente nada, o Autuori tentou mudar alguma coisa. O máximo que ele conseguir um pontinho do empate, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer com o Vasco nessa fase. É o que eu sempre comento, o que eu sempre digo, né? Técnico ganha jogo, ganha, mas quando ele tem realmente elenco, trocar 6 por meia dúzia, não adianta. Tem que ter ferramenta para fazer a obra. Seja Gaúcho, Paulo Autuori, trazendo Vanderlei Luxemburgo, se trouxerem Filipão para o Vasco, com o time que está lá, vai ser a mesma coisa. Então não adianta. A diferença é que trouxer um treinador desse aí traz um bocado de investidor junto, né? Bom, aí é diferente. Aí muda tudo, né? Pois é. E o Fluminense, jogando em São Januário, venceu o Macaé de virada por 3-1
com 3 gols do jovem Michael, né? Mesmo começando o jogo um pouco sem inspiração, o tricolor acabou impondo o seu ritmo, mas começou perdendo de 1-0. O Macaé até saiu na frente, um belíssimo gol do zagueiro do Macaé, mas a atuação do garoto Michael lá foi especial, entrou com muita vontade, com muita disposição para mostrar o seu futebol. E o resultado é esse aí, 3 belos gols. Exatamente. O Botafogo, com seu estádio, que é o Engenhão interditado, mandará a sua partida em outro estádio, até que o mesmo fique em condições de abrigar novos jogos. Não se sabe quando, né? Eu acho que vai demorar, não sabe de que maneira que vai ser feita aquela obra ali. O Engenhão é do município, a gente sabe disso aí, eu acho que demora muito tempo até voltar. Exatamente. E o Flamengo conseguiu uma importante vitória, nós já comentamos aqui sobre o Bangu, uma vitória merecida, jogou melhor, buscou o gol, enquanto o adversário apenas jogou recuado para garantir a primeira vitória e depois o empate. O Flamengo dominou completamente. Bom, vamos dar mais uma paradinha e voltamos com o seu Sport Via, o seu programa da Terceira Via TV.